havia muitas guerras, então Constantino provavelmente terá pensado na ótica da Harari que passar de um sistema politeísta para o sistema monoteísta do Deus cristão, portanto, ou seja, a adoção do cristianismo pelo Império Romano, resolveria. E a Harari, no fundo, quer só dar um exemplo que foi assim, mas poderia ter sido de outra forma. No fundo, foi assim o que calhou, mas poderia ter sido de outra maneira, não é? Pois, a linearidade dessa abordagem de Harari, ela é sempre interrompida com reflexões que ele vai jogando para a gente, não é, Pascoal? Por isso que é interessante, quando a gente pega um livro como esse, a gente sempre está cruzando com outras coisas. Eu também me lembrei agora de outra obra, que é de George Duby, que é chamada O Tempo das Catedrais, e que ele faz uma abordagem justamente sobre a necessidade de se olhar para a catedral consoante o seu tempo, porque as igrejas, geralmente a gente entra e sai das igrejas quando faz uma viagem e acaba por visitar catedrais belíssimas em cada lugar, tem uma mais bonita do que a outra, e a gente sempre olha para aquilo só pela questão estética. Mas havia uma ordem matemática trabalhada naquilo, né? E algumas, a de Chartres, eu acho que é um excelente exemplo disso, praticamente é um cálculo matemático preciso, né? Ali você tem inúmeras representações e que inclusive você consegue até converter para um canto coral, a própria ordem matemática, mas música e matemática acabam por combinar-se bastante, e nessas épocas, então, essa combinação era muito interessante. Mas isso para dizer que não podemos olhar para um elemento nu e cru, só para aquele elemento considerando a nossa temporalidade. Temos que olhar para aquele elemento considerando a temporalidade dele. E é justamente nisso que ele quer brincar conosco, em dizer que essas ordens imaginadas, elas não são lineares, né? Elas também evoluem com o tempo. Por exemplo, ele vai dizer também que a sobrecarga da memória estaria por trás da própria noção de construção de burocracia. A burocracia foi necessária, né? E a própria escrita, o desenvolvimento dos números foi uma necessidade para poder organizar esse desenvolvimento social, essa evolução de uma ordem imaginada social, que nós somos belíssimos em fazer isso, né? E talvez seja a grande beleza da humanidade esteja nessas coisas, né? De construir esses imaginários e viver esses imaginários que os filósofos discutem tanto, que os sociólogos colocam tanto à mesa e que fazem parte do dia a dia da gente, né, Pascoal? Sem esse imaginário a gente não existe, né? Sim, digamos que os sapiens evoluiu de tal maneira que no seu cérebro consegue então, cada indivíduo desenvolve o pensamento, mas depois, segundo a Harari, há esta tal, digamos, espécie de consciência coletiva que vai possibilitando com estes grandes meios, portanto, do dinheiro, dos impérios e da religião, por exemplo, conseguiu que, no entender da Harari, chegássemos e efetivamente estamos numa civilização global, não é? Pois é, exatamente. E ele faz imensas críticas a uma série de coisas que vale a pena o ouvinte depois passar as mãos pelo livro e fazer uma leitura, porque é um livro que realmente bastante interessante e que dá o que pensar, não é, Pascoal? Dá muito que pensar, por isso vale bem a pena se o ouvinte e a ouvinte tiverem a oportunidade de lerem. Pois bem, então a gente fica por aqui pelo episódio de hoje, né, Pascoal? Depois, outro dia, a gente vai fazer mais abordagem em torno disso, porque esses temas estão sempre indo e vindo, quase como uma abordagem de Harari, é uma espiral constante, né? É isso, amigo. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Conversas de Café.